Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais um dia nós estamos aqui na casa do Senhor para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Que você possa se desprender de tudo agora. Você não saiu da sua casa à toa. Você saiu da sua casa com o seu coração voltado ao Senhor Jesus. E você trouxe com certeza a sua adoração para Ele. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui somente para adorar a Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Adore Ele de todo o seu coração. Entregue aquilo que você trouxe para o Senhor nesta noite.
cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, meu Deus abençoe ricamente. Graças a Deus, momento precioso de louvor ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos felizes, irmãos, de estar na presença do Senhor. Estamos vendo a roda girar, né? A vida gira, né? Quero manifestar aqui a alegria, a satisfação de ter aqui conosco, irmãos, nessa noite, a irmã Alice, ter conosco aqui a irmã Dilma. A irmã Dilma não está vindo só na ceia não, que os irmãos virem, as outras irmãs também. A irmã Lázara, eram irmãs que estavam ali distantes, não estavam congregando com tanta frequência, mas hoje estão aqui para a glória de Deus, aleluia. E também me permitam, irmãos, dizer, estou falando da roda, né? As irmãs que já têm uma história, que já têm uma vida com Deus rica, e a coisa vai continuando, porque me permitam, irmãos, sim, eu não perguntei se podia, mas nós temos aqui nessa noite uma nova vida, filha do nosso irmão Vinícius, a Gabriele, né? Então tá aí, tá vendo só, irmãos, renovando, que coisa linda, né? Elas vão ter o momento da apresentação, mas quanto nós almejamos ver os irmãos novamente aqui na casa do Senhor, que alegria. E também me permita, pastor Nilson, eu vi assim uma criancinha no colo, eu falei, quem é aquela ali? E olha lá, irmãos, está vendo? Eu acredito que é a primeira vez, não é? Me fugiu o nome. Como é que é o nome dela mesmo? Alice, né? Alice, né? Olha, irmã Alice, está vendo? Xará, está vendo? Alice. Então está vendo só, irmãos, que coisa linda, não é? Então nós estamos felizes por estas bênçãos, por estas vitórias que o Senhor tem concedido ao povo dele, à igreja dele. E olha, irmãos, como a roda gira, como as coisas vão acontecendo. Está surgindo aí um novo obreiro, um novo crente, um novo adolescente, um novo jovem. Olha que coisa linda, né? A professora dele ali já balançou a cabeça, já confirmando, né? Então nós vamos ouvir agora o nosso irmão Guilherme, o biso do presbítero João Vitorino, o neto, né, da nossa irmã. Não, o biso da nossa irmã Olga, o neto da nossa irmã Elisângela. Vem cá, Guilherme, dá o seu testemunho, dá essa palavra, e nós vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, glorificando ao Senhor. Graças a Deus por essa vitória, por essa bênção alcançada. Fica à vontade aí, Guilherme, tá bom? Se você quiser tirar a máscara, fica à vontade, tá? Tá bom. Cumprimento a igreja com a paz ao Senhor. Amém. Queria começar a ler no meu estudo da Bíblia. Abram, por favor, no versículo 1 do Salmo 108. Glória a Deus. Glória a Deus. E Davi disse no Salmo 108: preparado está meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Glória a Deus. Queria dar meu testemunho hoje nessa igreja. O que nós não fazemos para Deus de dar o jejum de 1 hora lá na Santa Casa para fazer uma cirurgia, para fazer um ultrassom. Nós ficamos 14 horas sem comer. Na hora de fazer a cirurgia, eu estava deitado lá na cama, eu chorando porque a minha mãe não ia poder acompanhar eu na sala de cirurgia. A minha mãe fechou o olho, mandou eu acalmar, que ela viu um batalhão de anjos descendo.
Quando Davi falou, preparado está meu coração, ó Deus, ele quis dizer que naquele dia ele não tinha certeza só da vitória, mas sim da salvação dele. E hoje, assim que o pastor Joel encerrar esse culto, todos nós poderemos fazer essa afirmação. Não tô conseguindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, mas você tá um pregador, rapaz. Você tá, olha, testemunhou e pregou, tá vendo? Às vezes a gente não faz 1 hora, como é que é? Mas quando é para fazer um exame, faz 14. É assim que você falou? Olha, tá vendo só? Que bênção, graças a Deus. Deus te abençoe. Outro dia ele veio aqui e começou a fazer um monte de pergunta difícil para mim. Falei, rapaz, eu preciso estudar mais, viu? Né? Você está muito sabido, né? Aí eu falei, eu vou fugir das perguntas dele aqui. Guilherme, que Deus te abençoe, tá bom? Está registrado ali. Que isso seja a primeira de muitas vezes que você vai fazer uso do microfone, falar diante da igreja, que Deus vai te usar muito, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmão. Vai em paz, meu irmão, glória a Deus. Venham irmãs, venham rápido para louvar ao Senhor Jesus. Graças a Deus, é Deus que faz as coisas acontecer, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Venham todos os irmãos para junto nós louvar e adorar o nome do Senhor juntos. Amém? Glória a Deus. Grande Deus. Lembrar que cumprimento os irmãos com a paz, Senhor? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Você continue aí glorificando o nome do Senhor e adorando juntamente conosco. Amém? Que nós possamos ficar sempre aos pés do Senhor.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venham todos os jovens. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o primeiro, Senhor, sua paz, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Que tu podes
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero convidar o presbítero Daniel para tomar um lugar aqui no púlpito. Quero convidar o nosso irmão Vinícius Carvalho. Venha aqui, meu irmão, por gentileza, que vamos fazer esta oração e nós vamos participar juntos, vamos ouvir a ministração da palavra de Deus nesta noite, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, por gentileza. Pega o comecinho, por favor. Isso, fica. Por gentileza, vamos orar, pedir a Deus que a graça e a misericórdia prevaleça sobre nossas vidas nessa noite. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar orando, irmãos, para que o Senhor venha dar direção para o presbítero Daniel, para que a palavra ministrada por ele venha diretamente do Senhor para os nossos corações. Amém. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade, que você tem dentro da tua casa mais uma vez, para que nesse momento peça, Senhor, Senhor, o Daniel de uma maneira poderosa e especial, Senhor. Deus, ao instrumento nessa noite, Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor, em derramar de poder, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. Nossa, Senhor, mais uma vez, Senhor, o Senhor tem usado, Senhor, Senhor, no coração dele, Pai, e faz um milagre no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que acontecer aqui seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Graças a Jesus. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus, estamos mais essa noite na casa do Senhor para juntos, adorarmos ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1. A partir do versículo 5. Primeira João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Poder assentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos? Estamos mais um culto aí de ceia, onde nós, mais uma vez nós lembramos da morte do Senhor, e vamos fazer isso até que Ele venha, irmãos? A gente é agradecido a Deus, porque Ele nos achou, nos chamou, Foi Ele que nos escolheu, não nós, irmãos? E nós, em um determinado momento da vida, quando estávamos perdidos, o Senhor estendeu suas mãos, fez uma obra na nossa vida, e por isso nós estamos aqui. O apóstolo João, irmãos, a gente vai lendo um pouco da história. João tem alguns filmes. É uma história muito bonita, irmãos? Muito linda ver
a transformação, né, na vida do apóstolo João, né? Eu estava ali em casa lendo hoje à tarde, né, meditando assim, há uma passagem da Bíblia que eles saem pregando e João, ele fala para Jesus assim, né, em relação a determinadas pessoas, dizendo assim: se o Senhor quiser, a gente pode orar assim para que o Senhor derrame raio, queime essas pessoas. E Jesus até repreendeu João. E a gente percebe assim que João era um cara, talvez assim não muito diferente do apóstolo Pedro no seu princípio, né, irmãos? Mas né, a partir do momento em que ele vai convivendo com Jesus, tendo comunhão com Jesus, ouvindo Jesus, andando lado a lado com Jesus, né, chegando em um nível de intimidade que muitas das vezes a Bíblia fala que ele recostava, né, no peito de Jesus. Essa comunhão, essa intimidade foi transformando, né, transformou a vida de João, né. Dizem aí os teólogos, historiadores, que João já bem velhinho, né, de idade, quando ele era chamado, né, quando ele tinha condições de pregar, de falar de Jesus, a única mensagem, né, que geralmente ele pregava era dizer: amai-vos, né, amai-vos uns aos outros. Outra vez digo: amai-vos, né. E perguntaram para ele por que ele só falava sobre amor, por que ele pregava só sobre amar, e ele dizia que, né, amar, né, amar a Deus, amar ao próximo, amor, né, disso depende, né, todo o evangelho, né, irmãos? Nenhuma vida com Deus, ou nenhuma vida que seja vivida sem amor é uma vida que realmente não vale a pena. Mas não é isso que eu queria dizer, né, irmãos? A gente vê assim, quando a gente vai ler a carta de João, né, eu fiquei em casa assim, pensando assim, né, puxa vida, que sabedoria tem esse homem, porque tratar um assunto tão complexo, né, irmãos? Tratar um assunto tão importante, né, que acho que se a gente fosse falar assim, talvez assim, uma linguagem direta, né, irmãos, acho que machucaria muita gente, muitas pessoas talvez sairiam da igreja. Mas João, a gente vê nesses 2 versículos, quando ele trata do assunto que eu queria dizer, né, irmãos? Puxa vida, como é que consegue essa sabedoria, né? E existem 2 coisas aqui que eu passei a tarde meditando, né? Que ele fala da mensagem que recebeu de Deus, né? Que Deus é luz, que não há nele treva alguma. Aí ele diz, né? Aí ele começa dizendo: se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos, né? E não praticamos a verdade. E ele está falando assim, esse texto, né, irmãos, para os filhos, né, para os crentes daquela época. Eu fiquei pensando, sim, porque quem melhor do que João, talvez assim, para nos servir de espelho, né, de exemplo, do que a comunhão com Deus ela pode fazer na vida de alguém. E ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que vocês têm comunhão com Deus, mas vocês estão andando em trevas. Há uma contradição aqui. Há uma situação em que não se encaixa. Porque não é possível alguém dizer que vive uma vida de comunhão com Deus
e que essa pessoa ande em trevas. Ou seja, né, irmãos, é impossível ter comunhão com Deus e andar no caminho oposto aos valores de Deus, ou aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus diz. Eu fiquei pensando, né, irmãos, porque somos todos pecadores, todos nós temos falhas, todos nós, irmãos. Não é porque a gente está aqui no púlpito, né, que a gente quer, né, que eu queira, né, pagar de gatinho, de menino perfeito, né, irmãos. Nós erramos, irmãos, nós erramos todos os dias. Nós cometemos as nossas falhas. Mas existe uma diferença de atitude daqueles que realmente às vezes reconhecem que é pecador. Existe aquele pecador que ele anda em trevas, né? Que ele resolve os seus problemas se distanciando de Deus, que ele entende, né, que ele consegue, né, que ele encontra a solução dos seus problemas caminhando em trevas, andando fora daquilo que é de Deus. E eu fiquei pensando assim, essa talvez seja a diferença, porque qual é o fim de um pecador que tenta encontrar a solução dos seus problemas caminhando em trevas, e de um pecador que reconhece que é falho, mas que tenta andar no caminho da luz? Ele é pecador, nós somos pecadores, e Jesus fala assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Aleluia. Irmãos, a gente sabe, né, que o salmista ele diz assim, que um abismo chama outro abismo. A gente não resolve os nossos problemas, me perdoe a sinceridade, né, irmãos? Às vezes a gente diz que a carne é fraca, mas a gente não fortalece o nosso espírito pecando. A gente precisa vir para a luz, a gente precisa vir para Deus. A gente é fortalecido andando na luz, como Ele está na luz. Não existe compatibilidade, né, irmãos, entre Deus e trevas, entre luz e trevas. A gente vence os nossos momentos difíceis andando na luz. A gente é fortalecido na vida espiritual andando na luz, sabe? A gente é transformado por Deus todos os dias andando na luz, caminhando na luz, sabe? Andando aonde Ele está, estando aonde Ele está, imitando o que Ele faz. Aleluia. O Salmo 101, versículo 6, né, se não estou equivocado, diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aquele que anda no caminho reto, este me servirá. Não é, irmãos, eu queria assim, eu fiquei em casa assim, estava ali, em determinado momento eu me coloquei de joelhos. A gente tenta, às vezes a gente busca se fortalecer, a gente vai caminhando, a gente vai tropeçando, a gente cai, a gente desanima, a gente peca às vezes, mas assim,
segredo, irmãos, é se voltar para Deus. É o capítulo 15 de 2 Crônicas, até marquei aqui. Deixa eu achar aqui. Não marquei, peraí. 2 Crônicas, capítulo 15. Ih, mano, perdendo aqui. Aleluia. Diz assim, né? Capítulo 15, o verso 3 e 4 diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Sim. A gente erra, né? A gente erra. A gente é ser humano. Eu fiquei pensando assim, eu até comentei aqui agora há pouco. O final de uma estrada de alguém que diz que tem comunhão com Deus, mas que anda em trevas, não é um final feliz. E Deus, Ele nos diz, né, serve para mim também, assim, que, irmãos, acho que não existe coisa melhor na vida, assim, né? Quando a gente se encontra com o pai, né? Pai, a mãe. Às vezes, nesses últimos tempos, assim, eu fico muito pouco, assim, na casa do meu pai, né? Por causa da saudade da minha mãe, né? Ainda principalmente porque o meu pai, ele manteve, assim, as coisas que a minha mãe deixou exatamente nos lugares que ela deixou. E me traz umas lembranças, e a gente, em vez de se alegrar, a gente acaba ficando meio melancólico, né? E, né, eu me lembro de um determinado momento em que eu viajei para Bolívia, e numa dessas viagens eu fiquei 3 anos e meio sem vir para Avaré. E eu fiquei morando praticamente uns 2 anos numa região, né, que era impossível mesmo, não tinha telefone, né? Hoje tem WhatsApp aí, mas mesmo fazendo uma ligação internacional eu morei 1 ano e meio numa região onde não tinha nem luz, né, irmãos? A luz era gerada por um motor a diesel, né? Então a luz era das 6 da tarde às 10 da noite. Então eu perdi, assim, totalmente o contato, assim, com os meus pais. Eu não tinha como escrever carta, não tinha como ligar, não tinha como falar, não tinha como dizer se eu estava bem, se eu estava ruim, não tinha como saber a situação, né, minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos. Aí quando eu vim embora, né, irmãos, quando eu resolvi vir embora, né, foi uma escolha minha mesmo, assim, que eu resolvi chegar aqui em Avaré no domingo, no Dia das Mães. Era o Dia das Mães. Não, eu quero segurar uns dias aí, porque eu quero chegar lá nos Dias das Mães, sem avisar, sem nada. Aleluia. Que encontro maravilhoso, né, irmãos? Eu vejo minha mãe até hoje, assim, né? Alegria,
chorando, né? Eu bati no portão, assim, não tinha ninguém naquela hora, bati no portão, forte mesmo assim, só para chamar atenção. Aí eu penso assim, sabe, irmãos, assim, não que eu fosse o filho pródigo, né, mas a gente fica lembrando esses encontros, esses encontros. Acho que já tem umas 2 semanas que eu tenho meditado, né? Eu estou no mercado, eu estou andando na rua, estou na minha casa, eu fico imaginando assim, sabe, os momentos de encontro, sabe, o encontrar-se, sabe, o namorado que encontra com a namorada, né? As histórias de Israel, os encontros de Israel, né? Encontro de alguém com um milagre, os encontros, né, irmãos, os encontros aí da vida que nos proporcionam, né? Porque às vezes, né, o encontro pode ser assim um momento de não ter mais saudade, né? de um princípio de uma nova vida, de estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama. Esses encontros, né, irmãos? Eu odeio despedida, né, irmãos? Eu dei despedida. Minha esposa, minhas filhas, quando viajaram agora para a Bolívia, estava ali na rodoviária e elas foram no ônibus. Eu fiquei acho que umas 2 horas ali sentado, não fui trabalhar. Eu fiquei ali bem melancólico. Eu odeio despedidas, mas existe um momento glorioso assim na vida do ser humano, que é quando ele encontra quem ele ama, né? Acredito que você já deve ter vivido momentos assim na sua vida. E acho que não existe momento mais glorioso para Deus quando Ele encontra quando há um encontro de Deus com um pecador. A Bíblia diz que pode até não ter festa aqui na terra, mas existe uma festa no céu quando existe esse encontro. Então, irmãos, volte para Deus, sabe? Volte para Deus. Volte para o caminho da luz. Talvez você poderia me dizer assim, mas irmão Daniel, eu pequei, eu tenho falhado. Mas se você voltar, né, andar no caminho da luz, o resultado nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus tem perdão, Deus tem amor, Deus tem uma nova oportunidade, uma nova vida. A graça de Deus ainda está à sua disposição. Amém? Hoje eu queria louvar um hino. Pode? Aleluia. Irmãos, me ajuda aqui, Eugênio, por favor. Irmãos, a gente tem que voltar para Deus, sabe? Israel, todas as vezes que Israel voltava para Deus, buscava Deus, a Bíblia diz que eles o encontravam. Amém? Você pode se colocar de pé? Pode soltar. Aleluia.
já não mudam teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembra que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantas em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar, e sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberá que ainda és o mesmo. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantas em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar, e sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberá que ainda és o mesmo Deus, que revelou a sua glória em Israel, e que por amor abriu o mar como o sol sem parar, mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar, que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Parece um pouquinho, acho que as palmas vão acontecer. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir até aqui. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, por aquele que dá cor, que dá sabor,
por aquele que dá prazer às nossas vidas, ao nosso dia a dia. O autor que pintou com perfeição as nossas vidas. Tenho dito, irmãos, tenho orado nos locais onde nós nos reunimos, quando nós estamos, por exemplo, num momento como este. Não adianta, irmãos, pode ter a atração que for, pode ter a complexidade que for, é só se o Senhor assinar embaixo, é só se o Senhor autenticar, é só se o Senhor confirmar que nós alcançaremos a vitória aonde nós colocamos a palma de nossas mãos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Glória a Deus por isso. Então nós vamos louvar a Deus agora, irmãos, com este cântico, que nos dá prazer estar na presença dEle, que nos dá prazer de caminharmos na luz. É Ele que pinta com perfeição, é Ele que guia com perfeição os nossos viveres, em nome do Senhor. E depois nós vamos passar para o ato da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus então com esse cântico, em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Nosso louvar e adorar o nome do Senhor. Jesus. Eu queria ser mais que uma voz, mais que um amor.
Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos? Obrigado. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos precisar de fazer o nosso culto aqui em duas partes. Nós estamos transmitindo, e a ceia do Senhor nós não transmitiremos. Mas eu quero louvar a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Foram vários. Os irmãos me ajudem. Foi o irmão Moaltran, está aí, graças a Deus, com a família dele. Foi nosso irmão Orlando, está aí com a família, está aí também com o primo dele, graças a Deus. Foi a nossa irmã Ágata, está aí também com a família dela, graças a Deus. Foi a nossa irmã Cláudia, está impossibilitada de estar conosco, porque ela está com a família, problema de saúde na família. A nossa irmã Luzia, é isso, Moisés? Como é aniversário hoje? Hoje, né? Isso. Moisés ganhou um beijo da irmã Luzia. Isso. Glória a Deus. Eita. E aí falou, não vou lavar mais o rosto aqui. Já lavou já depois disso ou não? Já lavou porque ganhou outro, né, Moisés? É verdade. Ele que fala isso daí. E foi bom, Moisés? Meu Deus. Mas foi no fim do lado, irmão. Foi do lado. Aí falou, não vou lavar mais o rosto. Ele falou para a irmã Luzia. Irmã Luzia, graças a Deus, né? A irmã é uma bênção na vida do irmão Isaías. Irmão Isaías é uma bênção na sua vida também. Feliz aniversário, que Deus dê saúde e graça para a irmã. E também o Joel completou aniversário sexta-feira, não é? Tem alguém mais, irmãos, que aniversariou? Hein? Mas então, me ajudei. A Lurdinha? É a Lurdinha, que nós demos os parabéns. Ei, Lurdinha, ó. Depois você puxa a minha orelha que eu não anotei seu nome aqui, tá bom? A Lurdinha. Mais alguém, irmãos, que aniversariou? Jonatas, do irmão Silvio, né? Graças a Deus. Jonatas também aniversariou. Mais alguém, irmãos, que aniversariou? Então são esses os aniversariantes. Nós vamos orar por eles em nome do Senhor, né? Por nós que fizemos aniversário. Quero deixar assim avisado para as irmãs, para a igreja, aliás, irmãos, olha, não dá para a gente ter escola dominical domingo que vem. Vai ficar muito puxado, tá bom? Então nós já estamos de férias da escola dominical. Oh, glória, né? Os alunos aí, né? Então, não dá. Então, a partir de domingo que vem, então a nossa igreja tem escola dominical, mas domingo que vem já não dá para nós termos. Nós temos um trabalho em Botucatu no sábado, a maioria dos irmãos vão, enfim. Eu estava conversando com a irmã Maria Luísa hoje, ela já disse que não podia vir. Falei, então, né? Então, vamos ler isso que não falta na escola. Falei, então, não adianta. Então, então, domingo que vem não tem escola dominical, querendo Deus, em janeiro nós retornamos. E sábado, irmãos, nós temos a nossa ceia regional, a reunião de superintendência e consagração de obreiros e a apresentação de novos obreiros para o ano que vem ali em Botucatu, tá bom? Então nós vamos sair daqui 18 horas, tá? Daqui da sede, os irmãos procuram o irmão Valdinei, a irmã Cida, tem um ônibus para nós irmos para lá. Nós abrimos também para as congregações. Então os irmãos sejam rápidos em anotar o seu nome ali, e se por acaso não puder ir, irmão, avisa a tempo, né? Mas procure o irmão Valdinei e a irmã Cida, tá bom? Então Deus abençoe ricamente, que nós possamos ter uma reunião abençoada, que a igreja se conscientize, participe ali desse trabalho. Presbítero Silvio será consagrado, presbítero Emerson de Itaporanga será consagrado, e é um momento importante para o reino de Deus, né? E novas consagrações virão muito em breve, em nome do Senhor Jesus. Então, graças a Deus por isso. Nós vamos orar, entregar ao Senhor esta parte, agradecer, mas diz que quem tem juízo obedece, né, irmãos? E aí, então eu vou obedecer aquilo que a patroa quer fazer aqui. Tá bom, pode vir então. Bem, irmãos, mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
irmãos. Ele falou que o aniversariante era o Joel, mas não especificou, né, irmãos? É o pastor Joel, né? Fez aniversário, né? A gente queria estar orando em favor do... Deus tem dado graça para aguentar a gente as dores de cabeça. Deus de coração mesmo, continue te dando saúde, continue te dando graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Até bom, viu? Amém, irmãos? Queria chamar a Rosângela aqui. Rosângela, cadê você? Aqui em nome da UFEBRAC, a gente queria também passar esta simples lembrança, pastor, em nome de todas as irmãs, tá bom? Mas que esteve empenhado em entregar esse presente. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, FEBRAC. Parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Irmãos, vamos lá? Meu Deus, vamos de pé. Irmãos, nós já vamos incluir na oração todos os irmãos que estão aniversariando. Amém? Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças mais uma vez por todas as suas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Queremos abençoar aqui a vida do pastor Joel, a pastora Marlene, pelo aniversário do teu servo, que o Senhor continue dando a ele saúde, dando graça, dando sabedoria, abençoa
anos de vida, dando vitória a cada um. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pronto, agora eu vou tirar a máscara, que agora já passou a vergonha, né? Não quis nem tirar a máscara. Tá bom, você pode sentar um pouquinho, por favor. Agradeço, irmãos, de coração, os irmãos que mandaram pelos diversos meios, né, as felicitações. Obrigado de coração, alguns ligaram, alguns outros falaram pessoalmente, outros pelo WhatsApp, outros, né, pelo Facebook, outros, enfim, várias formas. Obrigado. Presentes são os irmãos, né? Deus proverá, tá bom? De todo o coração. E o aniversário é nosso, né, irmão? Aniversário é nosso, né, irmão Orlando? Todos nós aqui estamos juntos nesses dias, em nome do Senhor Jesus, né, Lourdinho? Estamos juntos em nome do Senhor. Quantos anos, irmãos? 60 aí? Quantos anos que eu tenho? Quantos anos que eu tenho? 60 aí? 46? Hoje eu vou antecipar a sua promoção aí, tá bom? 46 anos, né? Bom, 59 anos, graças a Deus, né? Se Deus deixar, o ano que vem 6.0, né? Já pensou? 60, hein? Ele é zero, né? Não é fácil não, né? Tá bom, Deus abençoe ricamente em nome do Senhor. Bom, Marcos e família, nós oramos aqui na abertura do trabalho. Nós em nenhum momento estamos esquecendo dos irmãos. O Leandro que está acompanhando, a irmã Cláudia. A igreja já orou por vocês hoje, e quando a câmera estava desligada, e nós estamos juntos com vocês em nome do Senhor. Deus abençoe ricamente. Fiquem com Deus, querendo o Senhor. Nós estaremos aqui quinta-feira novamente reunidos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus até quinta, em nome do Senhor.